Bom, pessoal, então no nosso último vídeo aqui do IGTV sobre trigonometria, nós falamos como determinar o seno e o cosseno de alguns ângulos específicos. Nós falamos do 0 graus, 90 graus, 180, 270 e o do 360, que é coincidente com o 0 graus. Mas a pergunta que pode ficar em muitos de vocês, e para os outros ângulos? Como que eu descubro os valores de seno e cosseno? E essa é a pergunta que a gente vai responder aqui no vídeo de hoje. Vamos nos atentar ao seguinte fato. Quando eu estou falando de um ângulo que não seja esse coincidente entre os meus eixos cartesianos e meu círculo trigonométrico, ou seja, quando eu não estou falando do encontro desses dois eixos, bem, eu vou ter algo como isso aqui, certo? Tenho um certo ângulo, vamos chamar aqui de θ. E se eu projetar uma reta com esse certo ângulo θ em relação à minha horizontal, eu vou encontrar o meu círculo trigonométrico nesse mesmo ponto. Se a gente lembrar o que a gente viu, a gente estava falando, para esse ponto, por exemplo, em 0 graus, eu tenho que o meu valor de x, do meu ponto da coordenada, seria o valor de cosseno, e o meu valor de y da minha coordenada seria o valor de seno. Então, o que eu estava fazendo era relacionar os pontos do meu plano cartesiano, desse meu círculo trigonométrico, ou seja, dado um ângulo, eu consigo determinar o ponto de encontro dessa reta que tem essa inclinação, um certo ângulo θ com a minha horizontal, e essa reta encontra o meu círculo trigonométrico em determinado ponto, e esse ponto ele tem determinadas coordenadas. Então, quando eu estava falando do 0 graus, por exemplo, eu tinha uma reta que saía da origem, chegava até esse ponto do meu círculo trigonométrico, certo? E esse ponto tinha as exatas coordenadas 1 e 0. Quando eu estava falando de 90 graus, eu tinha uma reta que saía da origem, ela ia até o ponto onde eu tinha um ângulo de 90 graus, e nesse ponto ele tinha coordenadas 0 e 1. Aqui 0 sendo o valor de cosseno, novamente, e 1 sendo o valor de seno. Quando eu estou pegando um ponto qualquer do meu círculo trigonométrico, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu tenho um ângulo θ em relação à minha horizontal, tenho uma reta saindo da minha origem, e toca meu círculo trigonométrico em determinado ponto. Se as coordenadas do meu círculo trigonométrico nesse ponto determinavam quais eram os valores de cosseno e de seno, é intuitivo a gente pensar que, para eu determinar os valores de cosseno e de seno deste pontinho aqui, devido a um ângulo θ, basta eu determinar qual o valor de x da minha coordenada que esse ponto ocupa e qual o valor de y que esse ponto ocupa no meu plano cartesiano. Então, nada mais eu estou querendo do que determinar as coordenadas desse ponto no meu círculo trigonométrico. A gente pode imaginar que o cosseno vai ser menor do que 1, porque ele está antes da minha extremidade, sendo o raio do círculo trigonométrico 1. Se eu tenho um ponto que está antes desse raio, então ele vai ser menor do que 1. E a gente pode imaginar que o meu seno vai ser maior do que 0 também, porque eu estou subindo a minha coordenada em y. Minha coordenada vertical está aumentando. Mas ele é menor do que 1, porque a coordenada y1 ela é aqui em cima e esse pontinho está abaixo dessa coordenada. Algumas coisas que a gente pode imaginar desse ponto, mas a gente vai ver exatamente como calcular esse valor. Vamos pegar esse triângulo aqui que a gente formou e vamos ampliar ele aqui para o lado, certinho? O que eu tenho é um triângulo retângulo. Ah, mas por que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele em que eu tenho um ângulo de 90 graus em um de seus lados. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo alfa qualquer, que seria o que eu representei aqui como sendo o ângulo θ. Dado um triângulo retângulo, eu vou ter então o meu ângulo de 90 graus, e o lado do meu triângulo oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados do meu triângulo vão ser chamados de catetos. E esses catetos, eles têm nomes específicos, dependendo do ângulo em qual eu estou tomando como referência. Então, por exemplo, para esse ângulo alfa, este lado aqui que está coladinho nele, certo? Está próximo dele, é chamado de adjacente. Adjacente seria o sinônimo de próximo. Então, o meu cateto adjacente é o cateto que está próximo do ângulo. Quando eu estou falando deste outro lado aqui, que representaria a altura, eu já chamo de cateto oposto. Então, o lado do meu triângulo que está próximo do meu ângulo é chamado de cateto adjacente. Lembra que adjacente é sinônimo de próximo. E o outro lado, que seria oposto ao meu ângulo alfa, ele é o meu cateto oposto. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, pode acabar confundindo bastante gente, é que um cateto ser oposto ou um cateto ser adjacente é uma coisa relativa. É relativa ao ângulo que eu estou analisando. Então, para esse ângulo alfa, esse cateto oposto e esse adjacente, porque em relação ao alfa, aquele cateto está oposto ao meu ângulo ou está adjacente. Agora, cuidado, se eu tomasse esse ângulo θ aqui como referência agora,
Esse meu cateto aqui já seria o cateto adjacente e esse aqui já seria o cateto oposto. Então percebe, este lado está oposto ao meu ângulo θ e esse lado está adjacente, certo? Então o cateto ser oposto ou adjacente depende do ângulo que eu estou analisando. A hipotenusa não, a hipotenusa ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, então se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho uma hipotenusa. A hipotenusa ela é invariante no triângulo, sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Pois então, como que eu vou determinar o valor exato de seno, cosseno, e a gente vai adicionar um novo conceito, que é o conceito de tangente daquele meu ângulo, baseado nesse triângulo retângulo. Onde que isso vai me levar, como que eu posso determinar tendo um triângulo retângulo. Até agora não mudou nada na nossa vida. Bem, a gente vai entender como calcular esses senos, cossenos e tangentes dos ângulos com uma historinha. Pensa eu, menino Christian, tinha uns 8 anos, quando eu escutei um carro de sorvete passando na rua. Eu sempre gostei de sorvete, então eu corri para minha mãe e disse: mãe, me dá um dinheirinho para eu poder comprar sorvete. E saí correndo atrás do meu sonho de tomar um sorvete. Então a primeira etapa da minha historinha eu corri atrás do carro de sorvete. Pois bem, no meio do caminho eu me embananei com a perna, tropecei, acabei caindo. Então a segunda etapa da minha história eu caí. Bom, eu caí, o carrinho de sorvete foi embora e eu perdi o meu sorvete. Aquele dia estava muito quente, para me contentar e não ficar sem nada, né? Bom, eu peguei esse dinheiro e comprei uma coca. Então eu tomei uma coca. Então a nossa historinha é dividida em 3 partes. Primeiro é quando eu vejo o carrinho de sorvete e eu corri. Depois quando eu me embananei com as pernas e caí. Depois quando eu peguei esse dinheiro e comprei uma coca. Tá, Christian, mas o que isso tem a ver com a nossa aula de trigonometria? Vai fazer bastante sentido para vocês. Primeira etapa, então, vamos lembrar assim: seno, cosseno, tangente. Primeira etapa é eu corri. Quando eu corri, olha só, vai ser a minha primeira etapa, que é o seno. Seno é corri. Co vem de cateto oposto, ri vem de hipotenusa. Então, para mim determinar o seno de θ, eu vou pegar o valor do cateto oposto e dividir pelo valor da hipotenusa. Lembra da segunda etapa da história? Eu tinha caído, certo? Então, seno, cosseno é cair. Cair por quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. CA de K, cateto adjacente, hipotenusa, valor de hipotenusa. Quando eu quero determinar a tangente, conceito novo que a gente vai abordar ele com mais calma depois, tomei uma coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quando você precisar lembrar como determinar o seno, cosseno e tangente, lembra dessa história. Eu corri, caí, tomei uma coca, seno, cosseno, tangente. Para finalizar, vamos a um exemplo aplicando esses conceitos. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, e o lado oposto ao meu triângulo retângulo é a minha chamada hipotenusa, certo? Dado esse ângulo alfa, eu tenho que o valor de 4 está adjacente, está aqui, ó, do ladinho do alfa. Então ele é chamado de cateto adjacente. Já o 3, ele está oposto ao meu ângulo alfa, então eu chamo de cateto oposto. Se eu quisesse determinar o seno de alfa, então a primeira etapa da minha historinha é cateto oposto sobre hipotenusa. Então cateto oposto do alfa, então se eu estou calculando o seno de alfa, cateto oposto de alfa é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Pronto, simples, esse é o valor de seno para o meu ângulo alfa. Se eu quero determinar o cosseno agora, bom, cosseno, segunda etapa da minha história, KI. K, cateto adjacente, é 4, hipotenusa é 5. Última parte da minha história, tangente de alfa. Tangente é cateto oposto, que seria 3 sobre cateto adjacente, que é 4. 3 quartos é o valor de tangente para alfa. Para finalizar, se eu tivesse um ângulo θ aqui, poderia determinar essas mesmas medidas para o meu ângulo θ, dessa vez, usando o mesmo triângulo retângulo. Então, seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, 4 sobre hipotenusa, 5. No caso de cosseno, cateto adjacente passa a ser o 3. 3 sobre 5, que é a minha hipotenusa. E por fim, meu valor de tangente desse meu ângulo θ, cateto oposto, 4 sobre cateto adjacente, 3. Seno, cosseno, tangente, eu corri, eu caí, tomei uma coca. Existem alguns ângulos que você precisa saber para a hora da sua prova. São o que nós chamamos de ângulos notáveis. Os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos é importante você ter de cabeça. Mas isso vai ser tema para o próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, curte aqui e deixa seu comentário pedindo qual matéria você quer ver nesse vídeo. Um grande abraço e qualquer coisa é só me chamar.